Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, tenho a companhia habitual do Tomás da Cunha e do Rui Malheiro, e hoje em estúdio contamos também com um treinador da Primeira Liga. É escocês, nasceu em Dundee e já escreveu um livro de 134 páginas em formato A4 que nunca foi publicado. Deu-lhe o título O Meu Jogo, assim mesmo, em português, e é uma espécie de bíblia do que Ian Cathro quer ser no futebol e, sobretudo, de como o quer ser. Tem 38 anos e virou treinador principal aos 30 no Hearts of Midlothian, clube do seu país. Nessa altura já tinha sido adjunto de Nuno Espírito Santo no Al Ittihad da Arábia Saudita, no Wolves e no Tottenham de Inglaterra, no Valência em Espanha e no início de tudo no Rio Ave. Foi lá que aterrou em 2012 sem saber falar uma ponta de português. Hoje orienta o Estoril Praia, o atual oitavo classificado do campeonato, e acabou de ser eleito o treinador do mês. Olá Ian, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. E, Olá, sobretudo, Ian, muito obrigado. E sobretudo muito obrigado por estar disposto a falarem no seu muito bom português. Vou tentar o máximo. E está claramente parabéns, porque o domínio da língua portuguesa até é superior a alguns treinadores portugueses. Invejável. Quem? Começamos assim com uma entrada a pé juntos. Ian, é melhor viver em Dundee ou no Estoril? Não há dúvida. Não há dúvidas. É Estoril todos os dias. Grande diferença. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ian, eu queria começar exatamente pelo seu livro que nunca chegou a publicar, já o disse que escreveu para si. Eu li alguns que demorou cerca de 5 anos a escrevê-lo. E porquê é que o decidiu fazer? Era simplesmente, eu não tinha grande ideia, não acordei um dia e pensei, vou escrever um livro. Não era nada assim, era simplesmente, eu acho que esse é um processo que quase todos os treinadores e muita gente em indústrias diferentes fazem. É quando vais aprendendo coisas, construir ideias. Era simplesmente um processo de tentar organizar a minha experiência, a minha visão de como é que eu sinto que gosto e quero fazer as coisas, e uma forma de simplesmente organizar certas ideias. O Ian há pouco usou, estávamos ali a falar antes de começarmos a gravar, a palavra terapia, e queria perguntar-lhe quão solitário pode ser o trabalho de treinador nesse sentido. Sentiu a necessidade de se expressar, de colocar no papel algumas ideias, também jeito de desabafo, em virtude da dificuldade, da exigência do dia-a-dia desse trabalho, que não é muito público no fundo, porque uma coisa é ver o jogo, outra coisa é ver todo o processo à volta do trabalho de treinador, e aí é quase uma luta individual. Sim, acho que nós temos um trabalho em que se não tens um equilíbrio emocional, podes sentir mesmo isolado em muitos momentos. Eu uso a palavra terapia no sentido de que tentar estar mesmo preparado para tudo que pode acontecer. E como é que faz essa preparação? É tipo quase tomar decisões antes de acontecer qualquer coisa. Então, neste cenário, a minha postura é essa. Neste cenário, a minha postura é essa. Porquê? Porque sou assim. Mas às vezes pode ser mais difícil no momento do jogo, no momento do stress, tensão. Às vezes não é fácil continuar a ser autêntico, normal, relaxado, focado, porque muitas vezes pode ficar... não digo em pânico, mas perde o controle emocional. E eu sei que eu não consigo pensar de melhor maneira, e assim não consigo ajudar os jogadores de melhor maneira. Por isso tenho a minha forma de estar, e tudo isso que você, a falar do livro, de terapia, preparar as coisas, pensar em tudo, era uma forma de preparar só. Mas esse tipo de forma de estar
não é igual ao Ian de 38 anos e é o que começou, na altura teve a oportunidade no Hearts aos 30 anos e até sofreu muito pela cultura do futebol escocês, nomeadamente em relação à postura de ex-jogadores com ambições de Sim. treinarem também ou de alguma forma poluir um meio. Gostava que falasse um pouco sobre isso e até que comparasse com o que encontrei em Portugal. Há parecenças, é um meio tranquilo, porque não é um futebol com muitos treinadores estrangeiros, apesar de tudo. Certo. Sim, eu percebo. Primeiro eu olho para aquela experiência no Hearts e sinto a necessidade de quase dizer obrigado a todos para todas as coisas que eles fizeram para complicar a minha vida naquela altura, porque esse ajudou imenso. Ganhou carapaça. Sim, ajudou imenso. Cresceu de uma forma mais rápida do que normal. Por isso foi uma experiência muito, muito, muito importante. Mas da minha parte, o meu primeiro trabalho como treinador principal é agora no Estoril Praia. Não estou a contar com isso. Esse foi dizemos em inglês, apprenticeship, um teste. Sim. E aprendizagens aí foram muito importantes. Se sobreviveu a isso, agora qualquer coisa pode acontecer. Já não há problemas. Mas, há problemas. Voltando um bocadinho atrás, o Ian começa por treinar os júniores do Dundee. E vem para Portugal logo a seguir, através com o Nuno Espírito Santo para a equipa técnica do Rio Ave. Estávamos a falar ali há pouco, foram 2 anos. E há muita gente que tem o sonho de treinar na Primeira Liga, nem que seja como adjunto, ou na Segunda Liga como adjunto, mas pouca gente saberá, e o Ian contou-nos e agradecemos por isso, como é que é ser treinador de uma equipa de primeira divisão a lutar pela Europa, na própria Europa, porque vocês conseguiram esse feito pelo Rio Ave, chegaram a uma final da Taça da Liga, chegaram a uma final da Taça de Portugal, e o Ian viajar durante 2 anos de metro entre Porto e Vila de Conde e Vila de Conde Porto para ir treinar a equipa. Foram 2 anos super importantes para mim, no sentido profissional e pessoal também. Claro, a minha sim. primeira experiência fora da casa, digo. Mas era algo que eu queria fazer. Tinha muita vontade para ter essa experiência fora do contexto de futebol escocês, porque eu sabia que se eu quero crescer como um treinador diferente, ter que estar num contexto diferente. Claro que sim. E por todas as dificuldades que tinha muita ajuda, principalmente do Nuno e também dos outros elementos na equipa técnica, que hoje em dia são grandes amigos. E os jogadores também ajudaram-me imenso. Acho que eles sentiram que temos aqui alguém que está a mostrar pelo menos uma grande vontade para tentar falar português, tentar aprender, tentar fazer tudo possível para ajudar, e eles também me ajudaram muito. E como é que chegou ao contacto com o Nuno? Esse foi algo que é muito perguntado pelas pessoas. Sim. Era no curso, o FAB, certo, exatamente. em Largs, na Escócia. O Nuno foi lá fazer o curso e naturalmente há momentos de ligação, e aí cresceu, começou a crescer a nossa relação. Sim. E também admito que haja entre ambos também uma partilha, e sobretudo naquela altura, de ideias sobre o jogo e até da própria terapia que há pouco falou, ou seja, guardar também muitas ideias e pensamentos para depois responder em fases posteriores. Sim, nós começámos até nos últimos dias que tivemos juntos na primeira curso, era conversar a dia toda sobre futebol e momentos diferentes, e se isto e quando isto aconteceu, e claro que sim. Muitas situações assim. E depois dessa experiência tão difícil no Hearts, a ideia de ser treinador adjunto foi um passo pensado ou simplesmente aconteceu em função até do conhecimento e da relação que teve com o Nuno? Ou seja, pergunto se foi uma consequência da dificuldade e da experiência negativa que teve enquanto treinador principal, ou se foi algo pensado para acumular experiência e depois seguir como treinador principal. Sim, logo na primeira semana depois de sair dali, tinha uma oferta para continuar como treinador principal. E acho que talvez uma das melhores decisões que tomei era dar tempo. E decidi, não vou fazer nada, vamos pensar, vamos dar algum tempo, vamos olhar para tudo. Obviamente, mesmo se tinha ganho todos os jogos,
preciso de crescer e aprender na mesma. E não ganhei todos os jogos, por isso era mesmo preciso de parar, analisar as coisas e fazer um plano. Como é que eu vou ultrapassar isso, como é que eu vou para frente, como é que eu quero fazer a minha carreira. E esta decisão de não voltar a trabalhar logo talvez foi a melhor decisão que tomei. E depois, com esse tempo, naturalmente surgiu a oportunidade para voltar a trabalhar com o Nuno, e ele se era para trabalhar como adjunto, era só com ele. Já agora, por curiosidade, Ian, o Nuno continua no Valência em 15-16 e o Ian vai para o Newcastle. Foi uma opção de carreira do Ian procurar também conhecer e ir para a Premier League, ou foi algo que... Não, esse foi algo mais pessoal. Naquele momento o meu pai não estava um bocado doente, com algum problema, e era tentar arranjar alguma forma para ficar mais perto da casa e trabalhar. E também colocar o pessoal à frente do profissional, porque às vezes é preciso também, não é? Sim. Há casos extremos. Mas tendo feito muitos anos de trabalho com o Nuno e em diversas ligas, diversos contextos, essa separação também lhe permitiu refletir de alguma forma método de treino, contexto da liga que encontrou e do tipo de treinador com quem partilhou essa experiência. E, exatamente, creio que também e o Rafa Benítez um pouco. Sim. Vários tipos de treinador. Essa separação também teve utilidade de alguma forma, independentemente do contexto pessoal que partilhou agora? Sim. Acho que há sempre vantagem em ter experiências diferentes com pessoas diferentes, aprender de ver as coisas de outra forma. Por exemplo, talvez tivemos um problema ou um adversário, uma certa situação que normalmente na equipa técnica anterior tivemos a nossa maneira de encarar essa situação. Obviamente outros treinadores e outras equipas técnicas têm outra maneira para analisar uma situação parecida. E foi muito interessante nesse aspecto. Trabalhar com o Rafa deixou uma marca para mim no processo defensivo, porque ele é alguém que... e ele disse algo que estou a repetir muitas vezes e levo mesmo comigo todos os dias, e talvez esse é um bocadinho da terapia e porque que fazer um livro. Ele disse-me que no início da carreira dele ele teve 1000 ideias, e quando ele já estava a treinar, a começar quase sentir um treinador, tinha 100. Eliminou ideias. Era o processo dele. E quando ele chegou a Valência tinha 10 e ficou com 10. E a capacidade de ter mais certeza, mais convicção, permite que fazes menos coisas mais vezes, e aí também permite mais espaço pelos jogadores mostrar umas dinâmicas e as coisas que os jogadores também têm. É o valor da repetição, Ian, a sobrepor-se, por exemplo, em termos de treino e neste caso na organização ou no processo defensivo. A capacidade de ter repetição obviamente ajuda, mas este vai em função das outras partes também. Claro que sim. Que se tu tens 1000 ideias, vai ser muito difícil fazer confuso. As 1000 ideias e repetir também, mas se tens 10 é mais fácil. E a mensagem é mais clara para os jogadores, para a equipa. Mais clara, e também tens outra parte em que quando tens uma estrutura ou alguma ordem assim, permite mais espaço pelos jogadores também mostrar os talentos que eles têm, e as coisas pequenas que eles podem oferecer, porque não pode ser só ideias do treinador. Isso é interessante, Ian, na medida em que o processo coletivo do Estoril, nomeadamente em termos de sistema, também com algumas alterações dinâmicas, interrompeu-se de alguma forma no meio desta temporada. Foi uma decisão do Ian totalmente convicta, ou sentiu que a equipa precisava de alguma forma de interromper o que estava a ser feito inicialmente? Esse foi feito no momento em que havia várias dúvidas. Um deles era a disponibilidade dos certos jogadores. Tivemos uma paragem, que obviamente é um momento importante para refletir um pouco, porque também sabíamos que íamos ter algum tempo para preparar algo diferente. Mas eu sou alguém que eu quero ter sucesso com os jogadores do Estoril. Eu quero ter sucesso
e trabalhar com toda a gente no clube. Não sou alguém que diga pá, é ABC e se não faz o ABC não vale. Por acaso, se eu digo alguma coisa e eles não fazem, não vale. Mas é um processo que eu gosto de falar com eles, eu gosto de trabalhar com eles, eu gosto de ouvir, gosto de fazer as coisas de uma forma conjunta. Obviamente eles também sabem, no fim do dia a decisão fica comigo, mas eu acho que é muito mais rico e também o sucesso fica um pouco mais bonito se é algo que conseguimos fazer mesmo juntos. Então qual é o peso que os jogadores podem ter nesse filtro de ideias que estava a destacar? Eles mostram-me ideias em todos os treinos, porque isto não é só tipo sentar uma mesa e falar de futebol. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é o comportamento que um jogador pode ter em certo momento. Muitas vezes podes ver um instinto diferente num jogador diferente na mesma situação ou no mesmo exercício. E aí o meu trabalho, ou parte do meu trabalho é observar e aprender com eles. Por isso é que já disse isso várias vezes e ninguém gosta, mas é preciso ter tempo. Sim. Sem dúvida. Porque nós também temos que aprender juntos e temos que crescer e eu preciso de observar e conhecer cada vez melhor todos os jogadores para ser capaz de ajudar os jogadores. E no fundo eu vejo o meu trabalho assim, é tentar ajudar cada um. E por exemplo, o Ian chega ao ponto de, durante um treino, de ir ter com um jogador ou outro e perguntar-lhes se estão confortáveis a jogar assim, com este posicionamento, ou fazerem estes movimentos, ou seja, a honestidade e esse espírito de partilha alcança esse ponto? Não percebi muito bem o que... No treino. Se durante um treino, se essa disponibilidade do Ian em ter o feedback dos jogadores em relação à forma como quer jogar, se chega ao ponto de lhes perguntar não tem se que estão ver confortáveis com a forma que quer jogar. Este já parece que não, este não é bem assim. Não, eles não, já estamos um bocado perdidos, mas eu não estou a dizer que pá, quem decide sou eu. Sim. Isso é inegável. O que eu estou a tentar mostrar é que cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar com pessoas e eu tenho olhos abertos e ouvidos abertos, simplesmente isso. Mas não paramos treinos para pedir opiniões deste e outro, não, eles fazem o trabalho que eles têm que fazer. O que eu estou a dizer é que o meu processo, a minha maneira de estar é tentar observar tudo o que acontece, porque no fundo eu sinto que a minha responsabilidade é ajudar cada um dos jogadores. E para ajudar cada um eu tenho que entender cada um, porque são todos diferentes. E podem fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Pode oferecer outra qualidade na mesma posição, mas dinâmicas diferentes. Não podemos pedir dois jogadores de fazer exatamente as mesmas tarefas com a mesma dinâmica quando não são iguais. Um corre um pouco mais rápido, um corre um pouco mais lento, um é um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Um gosta de passar a bola com uma certa velocidade, o outro não. E nós temos que ir aprendendo e juntar as peças de uma forma que faz sentido para todos, até o ponto que a equipa também reconhece quem está no campo. Eu estou a trabalhar com quem e vou dar a bola de uma forma diferente. Daí a questão também que falava há pouco do tempo, ou seja, em agosto e setembro não tenho o conhecimento que tenho precisam hoje em fevereiro. Eles exatamente. ter Toda a gente precisa, não é? Sim. Por exemplo, se nós olharmos para os nossos últimos 2 jogos, quem fez o lado esquerdo contra Boa Vista, Pedro Amaral. Quem fez o lado esquerdo no último jogo, Fabrício. É o mesmo sistema, mas um joga muitas vezes como central. Características são diferentes. E os colegas também têm que estar dentro desse processo e ter esse reconhecimento que nós vamos utilizar dinâmicas diferentes hoje pelo facto de quem está. E esse preciso tempo. E o Ian faz essas escolhas estratégicas pensando sempre no conforto da equipa do Estoril ou muito também em função do que vai encontrar em termos de adversário? É um bocado tudo.
É um bocado tudo. É difícil separar essas coisas. Nós temos várias coisas que fazem parte dessas decisões e no fundo é tentar tomar uma boa decisão sobre tudo. Daí algumas opções serem bastante interessantes, nomeadamente não haver ou não se sentir qual será o 11 provável do Estoril para a jornada seguinte, porque o Ian mexe sempre em alguma coisa e eu acho que isso também contribui para baralhar o adversário e é muito também feito nesse sentido e obviamente as dinâmicas que vai criando ao longo das semanas de treino. A questão do Fabrício, por exemplo, a questão do André Laxmith-Kant jogar como avançado centro ou o Begraoui como falso 9, acho que são aspectos que são muito trabalhados e que baralham também na perspectiva de quem analisa a equipa do Estoril, porque não sabe com o que vai contar. Sim, esse tem valor para nós. Exatamente. Não é o objetivo quando Certo. nós estamos a fazer o nosso trabalho ou a nossa escolha, mas simplesmente nós olhamos pelas características do jogador, como é que, e não só de uma forma individual, porque nós temos que entender se eu meto A com B é diferente do que A com C. Certíssimo. E é um processo para crescer essas dinâmicas, ter essas dinâmicas preparadas, treinadas e que tudo isso feito num ambiente de muito trabalho e confiança e intensidade e agressividade e tudo isso. E o Ian em algum momento se preocupou, e nós olhamos para o início da época e falamos aqui várias vezes, sim, até então elogioso em relação ao seu primeiro 4-3-3, porque era diferente do que aquilo que se via em Portugal, muito vulgar, em quem jogava no 4-3-3, a questão dos dois avançados interiores jogarem verdadeiramente por dentro, não serem extremos. quase 3 avançados. Exatamente, mais do que 3 dois avançados. extremos. A questão dos médios interiores pressionarem muitas vezes e deslocarem-se à largura é algo que, e Tomás, Não me recordo, sinceramente, também não me de ver recordo em Portugal. aqui em Portugal ser feito, e isso precisava de tempo. E houve algum momento em que o Ian sentiu, se calhar as pessoas não estão a perceber que isto vai acontecer e vai evoluir com o tempo, e sentiu mesmo o seu lugar em risco, por exemplo? Não, o meu processo era muito diferente, porque eu ganhei uma bagagem. Sim, uns feridos. Isso. Nada me toca. Exatamente. E eu consigo dizer isso com muita tranquilidade porque é verdade. Não, e normalmente quando alguém diz isto estou a mentir. Verdade. Eu estou a dizer mas a verdade. Isso sentiu-se até na forma, porque o início em termos de resultados não foi positivo. Eu creio que foi uma vitória em 8 jogos, corrija-me se estiver Sim, enganado, não sei. acho que foi, mas notava-se que a equipa tinha por onde evoluir e sobretudo, do meu ponto de vista e do Tomás também na altura, acho que a equipa tinha menos pontos do que o futebol que praticava, e isso também lhe deu força para aquela reação. E o Ian há pouco falava da questão da paragem. É depois de uma paragem que o Ian é eliminado pelo Lusitano de Évora. Há uma série de problemas nesse jogo, mas a resposta no jogo a seguir, e deram-lhe a oportunidade de fazer o jogo a seguir, que em Portugal, e o Ian já vai conhecendo, muitas vezes não acontece, infelizmente. A resposta foi imediatamente a vitória e o início de um ciclo que o levou até onde está agora. E recordamos ainda que há poucos dias eram 5 vitórias consecutivas. Sim. Em relação à pergunta anterior, que era o processo de mudar ou um momento que se senti em risco, nunca vou muito por aí. Eu tenho algo que eu acho que é muito importante, é ser consistente. Certo. E eu tenho a consistência do meu objetivo, que é ajudar cada jogador e melhorar todos os dias. Sim. É muito básico e é muito simples dizer isso, mas é muito, muito difícil conseguir. E não conseguimos todos os dias. Claro. Mas simplesmente o objetivo era sempre fazer isto. E com o tempo vais aprendendo mais coisas, vais crescendo, os jogadores também vão mostrando e o treinador tem que, como disse antes, olhos abertos, ouvidos abertos, entender e tomar a melhor decisão para que a equipa pode melhorar, e dentro disso que eu consigo ajudar todos os jogadores na evolução
da vida e da carreira deles. E nesse sentido de ajudar os jogadores, há um nome incontornável, que é o do João Carvalho, que tem tido um rendimento muito alto nos últimos 2 meses, mais coisa menos coisa. Em que medida é que a alteração da estrutura também lhe permitiu ter mais contexto para se afirmar? Porque é um jogador forte em condução, muito criativo, a jogar por dentro, consegue também aparecer a finalizar. Diria que caminha para uma das melhores épocas, se não a melhor época da carreira. Em que medida é que a alteração de estrutura e de algumas intenções também beneficiou, por exemplo, o João Carvalho, que quanto a mim é um dos melhores jogadores do plantel? O João é um jogador muito inteligente, com uma qualidade técnica que acompanha a inteligência que ele tem no jogo. Então, nesse sentido, o que era preciso era montar uma estrutura à volta dele para que ele possa tomar as decisões que ele quer tomar e garantir que nós tivemos a estrutura certa para que ele ia ter as linhas onde é que ele precisa de ter as linhas, e depois a parte técnica, a inteligência e o instinto e sentimento do jogador começa a crescer, e talvez temos conseguido isso. E nesse sentido, não sei se equaciona a possibilidade de juntar muitas vezes o Guitano e o João Carvalho, que são jogadores não exatamente iguais, mas com algumas parecenças de bola no pé, jogadores ágeis em espaços curtos, conduzem bem a bola. É preciso também ter jogadores como o Laximican ou o próprio Bekraoui, que fazem mais movimentos no espaço, também para criar condições para o João Carvalho. De que forma é que vê essa possível conjugação ou não de 2 jogadores indiscutivelmente muito talentosos e criativos? Eu não vejo problema nenhum em ter 2 bons jogadores lado a lado no campo. Eu percebo a parte, há alguma semelhança na característica ou ritmo do jogo, mas mesmo assim tem ritmos diferentes. O Guitano é mais agitador, se calhar. Tem um ritmo com bola muito diferente do que o João, e procuram coisas diferentes. Mas sim, obviamente na parte ofensiva a equipa tem que ter várias coisas, e falamos um bocadinho de entender as características, e A com B é diferente do que A com C, mas já eu acredito que ter bons jogadores nunca pode ser um problema. Se é preciso adaptar algumas coisas para ajudar a capacidade que eles têm para ter um bom impacto no jogo, também esse é trabalho. Um aspecto curioso, Ian, em relação até ao João Carvalho, a questão da mudança do 4-3-3 inicial, ainda com 4-3-3 diferente daquele que nós estamos habituados a ver em Portugal, e volto a dizer, bastante interessante do meu ponto de vista, para o 3-4-2-1, o Ian foi tomando com o tempo, ou foi uma decisão que tomou e percebeu que tinha que ser, a mudança estrutural era obrigatória? Nós tivemos um momento em que era bem possível que não íamos ter um lateral esquerdo. Certíssimo. É muito difícil fazer uma linha de 4 sem um lateral esquerdo. Isso mesmo. Também a vida tem essas coisas. E o Pedro Amaral, então, para quem não se recorda, chega mesmo em cima do fecho do mercado. Sim, depois e tem a lesão, não é? Tem a lesão no jogo contra o Porto. Isso mesmo. Que foi uma lesão que era mesmo preciso garantir uma boa recuperação. Por isso eu digo isso no sentido de explicar que nunca há só uma razão para tomar uma decisão assim. Há várias coisas, e só posso repetir que eu acho que o trabalho do treinador é, sim, ter uma ideia, mas o mais importante falo para mim, eu quero trabalhar com os jogadores, eu quero ter sucesso com os jogadores. Eu tenho mais orgulho em ter criado um grupo e uma mentalidade e uma atitude entre eles do que se jogamos com 4-2 assim, ou se saímos assim, ou se fazemos isto ou aquilo. É tudo muito bonito, mas eu olho, eu gosto de tudo isso, mas sinto mais orgulho na parte das pessoas. O Ian destaca muito a autenticidade, é um termo que o Ian usa muito, e portanto eu estou a utilizá-lo também. Como é que isso se manifesta, esta autenticidade que é necessária na gestão do grupo? Estar confortável com quem tu és. Acho que é só isso. E ser consistente. Não sou uma pessoa muito dramático.
Quando eu fico chateado, acho que toda a gente sabe. Consigo falar português, mas também sei falar escocês. É isso, o Jordan percebe, não é? Sim, mas talvez não é preciso entender as palavras, porque dá Isso para entender mesmo, o claro que sentimento. sim. A reação, sim. Mas não, acho que uma pessoa tem que ser confortável, consistente, e aí já entras no registro que estás a criar relações de verdade. Acho que é preciso ter uma abertura, com respeito. Tem que haver limites também, e vai passar para vários momentos, e cada vez que há decisões para tomar, o grupo e toda a gente à volta do treinador vão aprendendo como tu trabalhas, como tu vês as coisas, o que é permitido, o que é que não é permitido, o que é bom, o que é mau. E também, isto é preciso tempo também. E também passa muito por tratar os jogadores como humanos, pessoas, e não apenas como jogadores. Já li também coisas do Ian nesse sentido. O trabalho de adjunto também lhe deu algumas armas nesse sentido, não ser diretamente a cara para os jogadores. Talvez, mas mais do que isso, eu acho que Nuno é um grande exemplo nisso. Se nós vamos atrás um bocadinho, quando nós conhecemos naquele curso, por exemplo, eu era um jovem, não sei, 22 anos, 23 anos, com muita experiência do treino e de ideias e de técnica e tática, mas com pouca experiência do balneário. Certo. O Nuno, o contrário. E ao longo dos anos fomos aprendendo um do outro. Sim. Porque ele precisava ajuda da minha parte do campo, e eu precisava da parte dele a nível de liderança e entendimento de certos momentos. E até eu sei que posso ligar em qualquer momento ou mandar uma mensagem, mas mesmo assim, quando acontece alguma coisa, eu consigo ouvi-lo. Para buscar situações do passado. Sim, A voz atrás da cabeça. Isso mesmo. E esse São muitos é giro, e é uma ajuda muito importante. O Ian falou dessa falta de experiência de balneário que tinha no início da carreira, e é curioso porque acho eu que a primeira vez que o Ian veio a Portugal, salvo erro, tinha 20 anos. Também foi a convite de um homem que começou na via de treinador, não tendo sido jogador profissional, que foi o André Vilas-Boas. Sim. Como é que aconteceu essa história? Foi, não sei como dizer em português, mas a pessoa que trata do curso era do UFAB, UFA, tudo isso na Federação Escocesa. Ele vê alguma semelhança e disse que quero pôr-te em contacto com alguém. Posso? Sim, ok. E não sabia quem é ou qual é a ideia dele. E no fim era o André, e entramos em contacto por e-mail, e chegou um convite para ir visitar o Olival e estar com ele, ver alguns treinos. E foi na noite imediatamente antes, e tinha que estar lá na manhã seguinte. Sim. Não deve ter sido fácil. Deve ser tudo fácil. Foi no carro para Edimburgo, apanhei o voo para o Gatwick, depois Gatwick para o Porto, depois um táxi, cheguei depois do aquecimento até. Mas estamos a falar de 2010, 2011. Mas é curioso porque, se olharmos para o percurso do André Vilas-Boas, também tem algumas semelhanças com o percurso que o Ian está a fazer. Um lado mais de campo, de metodologia, que depois teve o cruzamento com outros treinadores. Verdade. Mais de outra escola, se quisermos. E sobretudo o Ian, eu lembro-me quando assumiu o comando do Hearts, mesmo na imprensa escocesa, falava muito do novo AVV. Isso pesou-lhe um bocado. Eu fiquei muito chateado. Pois. Fiquei mesmo muito chateado. E se eu fiz um erro aí era não dizer o que eu senti. Certíssimo. Porque eles, mesmo hoje, eles precisam de ouvir algumas verdades. Certo. Mas eu prefiro que eles olhem pelo careiro, que
vou tentar fazer. Claro que sim. E este é que vai mandar algumas bocas calar, certeza. Muito bem. E de onde é que acha que veio esse tratamento da altura? Era só, explica-se só através daquele estereótipo do futebol de, É uma bolha muito se pequena. o treinador não foi jogador, então as pessoas respeitam menos? É isso? Eu acho que era nem tanto por aí. Era mais o facto que não tinha experiência nenhuma dentro desse bolha de futebol escocês, porque saí Sim. para crescer num contexto diferente. Também eu acho que há alguma coisa, infelizmente, com a cultura, com a parte psicológica da cultura escocesa, que por exemplo, alguém que já trabalhou em Valência, que fez jogos contra Barcelona, contra Real Madrid, não é normal para um escocês, e que não tem sido um Kenny Dalglish ou algo extraordinário. Graham Sim, não tem esse nome. E também já tinha trabalhado em Newcastle, outro clube grande, sem ter ligação com as pessoas que fazem as opiniões na imprensa, Na Escócia, ou tudo sim. isso. Que são quase todos os ex-jogadores do Rangers e do Celtic, não é? Naturalmente. Exatamente. Naturalmente tem espaço. E eu acho que há mais gente que olha para alguém nessas circunstâncias e querem fazer algo para volta para a terra, o miúdo. Certo. Aqui não. E anda para até baixo. só Baixa a para bola, tentar sim. complementar- Em vez de olhar para isso e tentar Alguma utilizar abertura. isso como É isso. podemos inspirar os outros. Não, Olha, nem mais. o mundo é grande, tens passaporte, podes ir para outros sítios, podes crescer, E há várias formas de chegar ao sucesso. podes aprender uma língua diferente, Isso podes mesmo. ir. O mundo tem portas abertas. Mas o futebol aí- respeita o conhecimento e o processo ou só respeita o resultado? Acho que é uma É uma pergunta muito aberta, é uma mas- resposta diferente gostava para cada Sim. um. De ouvir. Cada um tem a sua resposta, acho eu. E no ar se sentiu o complexo em relação a si por não ter sido um jogador de futebol da primeira divisão na Escócia, na Premier League? Eu acho que Para mim passou-me um bocado essa bocadinho, ideia. mas eu acho que havia mais coisas também. Acho Certo. que não era só isso. Havia mais coisas. Mas também o que acontece quando algo começa de uma forma, tem que continuar. Certo, e acaba Tem da que mesma continuar. forma, não é? E também passou a ser uma história tão grande que as pessoas também estavam a ganhar dinheiro com isso. Certíssimo. E alguém tem que dizer algo, mais uns cliques, o outro diz alguma coisa, tem que procurar outra pessoa para dizer alguma Claro. coisa, e depois alguém do outro lado para dizer. E tornou-se um saco de pancada, praticamente. Sim. E disse há bocado que um dos seus erros na altura foi se calhar não, sei lá, nos momentos das conferências de imprensa ou nas entrevistas não responder na mesma moeda. Sim, eu Teria feito isso hoje? tomei. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Vou fazer erros na minha vida, na minha carreira, mas não espero muito que não vou repetir o mesmo erro. Entrando mais no lado futebolístico, a Liga Escocesa tem a sua particularidade, como saberá melhor do que eu. Em relação, por exemplo, ao que encontra no Estoril, que é um clube que tem trabalhado muito bem o desenvolvimento de jovens, que atrai muitos jovens jogadores, não necessariamente formados no Estoril, mas com boa escola. Em que é que isso altera o foco individual no dia a dia, para a forma como o Ian quer jogar? Em termos de conceitos, domínio de conceitos. Sim. Desculpa lá, não percebi muito bem exatamente o que queres O dizer. futebol escocês tem, em geral, uma essência mais de old school, de Sim. jogo Mais direto, direto. cruzamentos, Kick and muitos rush. duelos. Isso. O Estoril tem tido um desenvolvimento individual muito apurado a nível de formação, e há muitos jogadores que têm Verdade. saído do Estoril ou que não sejam formados, mas que são captados em idades Sobretudo para os muito 23. jovens. Exatamente. Em que é que isso se reflete no dia a dia? Ou seja, para a forma de jogar do Ian já não terá necessidade de focar em determinados conceitos e de detalhes individuais e pode pensar de forma mais global de alguma forma. Pergunto-lhe. Acho que é muito difícil separar as coisas, porque tens o lado de um jogador que ainda está a acabar a fase de formar, e nós temos vários jogadores que ainda estão nessa fase, que precisam obviamente de mais apoio e mais trabalho nesse sentido, mas futebol é algo
jogado e tem muita complexidade. E as relações e as dinâmicas e os timings e tudo isso é muito difícil isolar estes momentos e treiná-los. Então esta parte individual, sim, acredito que falando da ideia do jogo, tiramos mais proveito desse trabalho, seja com vídeo, por exemplo, quando estamos a trabalhar a parte do jogo, e outra parte é a parte técnica, que digo isso primeiro pelos jogadores que ainda estão na fase de acabar a parte de formar como jogador, mas também obviamente para todos, que não digo que um jogador já bem formado, já com uma carreira feita, tem que estar a trabalhar coisas individuais para melhorar, mas para estar bem, para estar no seu ritmo, para sentir bem, para ter aquela confiança, o timing e aquele conforto. Esse vai ser sempre preciso. E respeitando obviamente a época que o Estoril está a fazer, mas faz parte do ciclo do futebol português, jogadores como o Fabrício ou o Wagner Pina são projetáveis para outros patamares. Também acabou por enquadrá-los neste sistema de forma a potenciar a condução de bola, a chegada em profundidade, os desequilíbrios que os dois conseguem criar. O Fabrício mais extremo, o Wagner mais lateral, embora se adapte muito bem à tarefa também. Sim. Acho que nós temos que, o que eu disse um pouco antes, eu sinto que a minha grande responsabilidade é ajudar cada um. E tens um lado nesse sentido, que é falar de todas essas coisas sobre esses jogadores, por exemplo, e olhamos muito pela parte ofensiva, porque eles têm uma grande capacidade e estão a melhorar, mesmo no momento de decisão, se é momento para acelerar ou é momento para ter mais bola, se é o momento para ligar o jogo ou voltar para trás, porque se o jogo para frente talvez ele vai fazer o dentro-fora para receber a bola na profundidade, mas se depois não tem nada, talvez não vale a pena jogar lá, talvez vou jogar para o médio. Tudo isso é o crescimento do jogador no entendimento do jogo e a tomada de decisão no jogo. Mas nós temos que olhar para o outro lado, porque às vezes não temos a bola e cada um de nós temos o nosso ponto forte. E a ideia é melhorar ainda mais a ponto forte, mas também, obviamente, ajudar nas outras áreas que podem ser mais débeis. Em relação ao início da época e àquele 4-3-3, de onde veio a inspiração? Era algo que já trazia pensado para o Estoril? Foi algo que encontrou contextualmente dentro daquela equipa? Porque de facto é muito invulgar no futebol português. Eu lembro-me que o Steven Gerrard, que até passou no Rangers, tinha um processo defensivo com algumas semelhanças. Como é que se inspirou nesse sentido, em termos defensivos particularmente? Eu olhei para a Liga Portugal e senti que todos os jogos têm momentos muito caóticos em que parece que não está ninguém no meio campo. É verdade. E Fica partido. não gostei muito dessa ideia e simplesmente não queria que isso aconteça. E aí, se nós assim jogar dessa forma, consegues controlar mais a linha da bola que o adversário pode fazer, o jogo passa a ser um pouco mais previsível. E se tu tens as coisas certas e tens o timing certo na tua pressão, vais ter mais momentos e mais referências para fazer pressões mais fortes. Obviamente é preciso tempo e tudo tem que fazer sentido para onde é que tu estás e com quem estás. E por isso é que eu digo mais uma vez que eu não cheguei aqui a dizer que vou jogar assim porque tem que ser assim, porque sim. Não, eu quero trabalhar com toda a gente, todos os jogadores, todo o staff, quero ajudar cada um e quero ganhar. E com esse objetivo é preciso ter os olhos abertos e ouvidos abertos. Outro lado, que há certas coisas que, como tu disseste, que ser autêntico. Este é outro fator nisto. Não consigo
preparar um jogo de futebol e pensar, pronto, ok, vocês podem ficar com bola, vamos ficar aqui e vamos ver. Isso é que não consigo. Não, é muito chato jogar futebol. Prepara-se sempre para ser protagonista. Sim. Eu quero ir na direção da baliza deles. Eu quero desfrutar também no jogo. Porque... E que os jogadores desfrutem, não é? Sim, também, porque aí eles ganham um pouco mais de energia. É óbvio. Mas eu quero desfrutar o jogo. Eu quero muito que também as pessoas gostem de ver jogar o Estoril. Sintam qualquer coisa. Importante. É muito importante. Acho que esse efeito conseguiu. Acho que, Sim. sobretudo para quem analisa o jogo, que é o nosso caso, acho que esse efeito já Mesmo já quando a conseguiu. equipa estava a perder, Mesmo era quando a equipa estava a interessante perder. pela diferença em relação ao que se E encontra até no estás futebol a tocar num português. ponto que é interessante, que o Ian em vários momentos trocou os laterais, jogou com laterais de pé trocado, que também é algo que nós não vimos muito no futebol português. Ou seja, o lateral esquerdo ser destro, o lateral direito ser canhoto. O que é que queria com isso na altura? Este foi num jogo contra o Sporting. Foi, exatamente. E não sei se quero dizer ou não, porque Certo. pode acontecer outra vez que vou fazer a mesma. Porque Diz-nos no final da temporada. O objetivo que nós tivemos neste jogo não conseguimos Certo, ter percebo. esse efeito. Então Percebo. eu posso aguardar isso para outro Claro, dia. claro que sim. Ninguém E sabe. nós no final da época estamos Ninguém aqui. sabe. Voltamos aqui. Se jogarmos mais uma vez contra uma linha de 5 com alas assim, talvez Possa haver vai essa surpresa. ver a mesma coisa e com um resultado diferente. Vamos ver, estamos a estar atentos. O Ian estava a dizer que antes de chegar ao Estoril que tinha essa perspectiva de análise sobre o futebol português e que não gostava de certas coisas que via nos jogos. Apesar de falar muito bem... Onde é que vamos falar? Não. Eu prometo que não dizer algumas coisas. Eu prometo que não vamos aí. Mas apesar de, é um observador atento do futebol português, fala muito bem Sim. português, já tinha estado cá há vários anos. Acha que isso é para si uma grande vantagem, ser alguém que, apesar de tudo, vem de fora? Não faço ideia. Sinceramente, não faço ideia. O que eu posso dizer em relação a isso é que eu, sinceramente, é mesmo um orgulho ter a oportunidade para trabalhar aqui. Porque eu queria tentar fazer uma carreira um pouco diferente. Eu sei que é fora do normal ter um britânico aqui a trabalhar nesta liga, mas era mesmo o que eu queria fazer. E Atenção que era moda em 1970, em eu sei, 1970, exatamente. quando eu olhei para trás, Isso mesmo. eles todos vinham para Cascais. Nem mais. Certeza absoluta. Mas não, eu mesmo logo depois dos nossos 2 anos em Rio Ave, fiquei sempre com essa ligação. De alguma Estava forma sempre conectado. atento, porque já tive amigos, já conheci E pessoas jogadores. E jogadores. Sim. e estávamos juntos, uma equipa técnica portuguesa em todo lado, e os meus amigos de futebol são portugueses. Mas o que eu não gosto, queres falar do que eu não gosto? Se quiser, Duas coisas. Boa. vamos a isso. Essa é uma mensagem para quem manda na liga. Na próxima época temos que utilizar um sistema diferente de apanha-bolas. Certeza absoluta. Excelente ideia. Já está planeado. Já, Já? sim. Não é? Vai Já está avançar? planeado. Aconteceu isso na Como taça na Premier League. Eu vi. e na sim, taça da sim. Liga, em que as bolas Faz a ficam mesma- em sim. cima de pinos E à apanha a bola, espera. mete a bola aí. É isso que vai Fica acontecer. igual. Em vez de serem os para- apanha-bolas Não a- desapareçam, não é? As bolas na parte final dos curioso, jogos. Sim, sim. É curioso. Segunda coisa. E a segunda coisa é quando o guarda-redes vai para chão para arranjar uma charla tática, não tem graça nenhuma. Não. E acontece cada vez mais. Não sei, não Sim. sei, não tenho uma ideia para podemos liga nesse referir momento, é isso. mais complicado. Há cada vez mais essa às vezes pausa. nota-se. Está a falar charla tática, uma pausa tática no Sim. fundo, que é para Se é chamar preciso os fazer jogadores. isso, É preciso fazer, a chamada tem- matreirice, tem- não é? É matreirice, Sim. claramente. Tem que treinar melhor durante Mas a acho que este ano semana, estamos a bater recordes a esse nível, por acaso. Provavelmente. E há a particularidade do Ian ser um dos poucos treinadores que começou a época no Estoril e que E continua, continua, sim. a época no Estoril. Sim. É um sobrevivente, Ian. É porque esta época já tivemos 16 trocas de treinador em Sério? Portugal. Portanto, Portugal tem um contexto não muito Isso é mais- amigável. É mais do que normal, não é?
Não, Cá? É normal, É ser normal, alto. mas está a ser. É normal ser alto, mas não Sim. tão alto. não tão alto, Yeah. exatamente. Só houve uma época nos Porque últimos também 10, 15 anos que foi diferente, mais alto. O Rui Borges sair de Guimarães para o Sim, Sporting. é diferente. É um salto não é de São por determinado mérito. tipo de contexto, sim. É O diferente. próprio Vasco Matos não está oficializado nesta altura, mas fala-se de um passo para o Botafogo. Claro. Sim. Também é o mérito, é o mercado. É exatamente. Sim. O Ian está feliz no Estoril e dá para perceber perfeitamente isso, mas obviamente que ainda por cima com a sua idade tem obviamente objetivos futuros. Onde é que se vê a treinar depois de treinar Portugal, ou se ainda quer continuar a treinar em Portugal durante algum tempo? E isto obviamente, com todo o respeito pelo Estoril, é chegar ainda mais alto dentro do mercado nacional. Eu vou dizer outra coisa que é, ao longo desses anos e pela aquela experiência, fazer o livro e terapia e tentar preparar para fazer a minha carreira, também tomei outra decisão que é só viver o presente, só Certíssimo. viver o momento, porque eu sei que assim eu sinto melhor, eu consigo trabalhar melhor, consigo ver a realidade que está à minha frente sem ansiedade. Não gosto muito. Mas já está a olhar para o Estoril 25-26. Estou a olhar para o Rio Ave. Certo. Que é o próximo adversário, para quem não Estou a sabe. olhar para o Rio Ave. E até antes disso tem que ver as cargas do treino de hoje para preparar bem amanhã. E não vou muito mais à frente do que Claro que sim. E posso dizer também que não estou a vender mentiras. Sou mesmo assim. Dá para perceber. De que forma é que, por um lado, o tal sofrimento que teve no futebol escocês e depois a série de experiências que, presumo eu, também lhe deram alguma independência, estou a Sim. assumir se não estiver certo, corrija-me obviamente, tem essa experiência mais de desfrutar do que de sofrer enquanto treinador. Não está a pensar se amanhã vai ser despedido, e isto acho que pode engrandecê-lo e também passar para a equipa. Sim, acho que é mais a capacidade de estar mesmo a viver o momento sem ansiedade pelo futuro, estar, eu não digo tranquilo, mas capaz de atuar bem no momento, nunca entrar naquele pânico quando tudo parece um pouco pior ou um pouco melhor do que é, e ser consistente, porque o objetivo no Estoril nunca vai mudar, que para mim é ajudar cada um dos jogadores, tentar ser melhores todos os dias, e tudo isso em baixo de a minha ideia principal, que é criar uma Estoril diferente, que é mais competitivo, mais estável, com aquela coisinha de tentar apagar essa palavra manutenção do dicionário do Estoril, que foi o meu pedido ao balneário no primeiro dia, que ninguém usa essa palavra, porque se é assim, há Ryanairs e EasyJets todos os dias, vão embora em qualquer momento. E como é que tem funcionado o passo estrutural? Porque o Estoril Sim. teve mudanças na estrutura com a época em andamento. A Helena Costa também tem experiências lá fora, portanto Verdade. nem sequer é o tipo Sim. de... E foi uma excelente notícia para o futebol português. Sim, diga-se. não é o tipo de figura, vá lá, que tem apenas Portugal enquanto mundo. Como é que tem funcionado essa relação e essa ponte entre o Ian e o resto da equipa do Estoril, da estrutura do Estoril, melhor dizendo? Sim, é algo que com o tempo, como tudo, fomos crescendo, a conhecer cada vez mais e a melhorar as nossas dinâmicas, e estamos num momento em que acho que toda a gente sente que estamos mais preparados para olhar para o futuro de uma forma otimística. Ian, nós há pouco falávamos do seu percurso pouco normal para um treinador escocês, está em Portugal, imigrou, e há uns anos, eu não sei bem onde, mas o Ian cruzou-se com o Ryan Gold, que também é outro escocês que sim, teve verdade. há pouco tempo cá em Portugal, e também tem um percurso anos, nada normal para um muitos anos, futebolista foi. britânico. E também viveu com o mini Messi na altura. Isso mesmo. Sim. Ou o Messi é muito escocês. chato, isso é muito chato. As vossas muito experiências têm aqui uns certos Sim. paralelismos. Nós crescemos, eu aprendi a ser treinador com ele. Era o meu jogador do miúdo. Eu treinei a equipa de formação dele e ele treinou na minha academia privada
4 ou 5 dias por semana. Tivemos uma relação. É uma história espetacular. Chama-se Castro Clinic. Sim. Isso Ainda mesmo. existe? Não. Ok. não. Já não? Não, Ok. não tenho tempo. Sim, mas podia ter alguém Sim, que continuasse o mas trabalho. não, era algo muito especial e era alguma coisa feita com um grupo de jogadores, um grupo de miúdos que tornaram-se, muitos deles, em carreiras profissionais, e era um momento especial, com Ryan Gold, com outra malta que também estão a seguir em carreiras. Mas algo interessante aí é parte de atitude que tivemos nessa academia era tentar sair da Escócia também, Certo. sair dos limites, porque nós vivemos numa cultura em que o sonho é jogar para Dundee United. Na forma de pensar. Sim, e com todo respeito, há outros clubes, há outras Sim. coisas, pode sonhar em fazer algo mais. E esse é um dos meus grandes objetivos naquele momento, para tentar ambicionar os miúdos ok, o teto não é aí, tu podes tirar isso e podes olhar. E como é que o Mais Ian foi para cima, buscar mais isso? coisas. Porque, pelo que percebo, desde muito novo tem essa missão de saltar Não faço a ideia. barreira da Escócia. Não faço ideia. Foram os seus Era pais, mesmo- educação. Não, acho que era mesmo dentro de mim. Não consigo explicar o porquê. Não tenho porquê, mas por alguma razão eu estava a olhar pelo meu contexto e pensei, pá, a vida não pode ser só isto. Eu tenho que ir. Até porque há pouco disse-nos que Dundee não é a melhor cidade do mundo. Sim. Não é. Mas tenho família aí e obviamente foi muito importante no meu crescimento, mas não é a melhor cidade do mundo. E nessa altura, sendo o Ian tão novo e estando a trabalhar com miúdos tão novos como o Ryan Gold, como é que, durante os treinos, como é que os tentava impactar de forma diferente, de forma não escocesa? Treinámos de uma forma muito diferente, a pensar o jogo de uma forma completamente Mais diferente. cérebro, menos físico. Sim, mais a parte da cabeça. Isso. E falámos muitas vezes de algo, não há tradução, mas é muito óbvio, footballize. Óbvio. E aí estávamos sempre a trabalhar. Imagina, um miúdo, para passar a bola a alguém, ele tinha que saber para onde é que ele vai dar a bola. A sequência da jogada. Sim, Certo. se eu não sei, eu vou dar a bola para ti. A ação Mas seguinte. se Isso eu mesmo. não sei o que tu vais fazer, eu não posso dar a bola. Certo, e já é tal preocupação que o Ian tem desde há muito tempo com a tomada de decisão, não é? Sim, Exatamente. e o entendimento do jogo, Do jogo. A capacidade de fazer essa leitura, porque se tu cresces a capacidade técnica sem fazer isso no contexto, com a tomada de decisão, entendimento do jogo, entendimento do momento do jogo, não, Por isso é que o depois passo entras certo- no momento, as coisas não colam. O passo certo pode não ser bem um passo Isso. certo, exatamente no contexto, Sim, no fundo. E já agora, eu não quero insistir muito nesta tecla, mas o Ryan Gold, entretanto, já não joga em Portugal, está a jogar na MLS. Quem sabe se não será um reforço Estoril? Quem sabe, em breve. já não temos. Já é não difícil. sei bem, mas acho que não temos dinheiro para isso. Acho que ele está super Ainda feliz. bem. Sim. Ainda bem Mas- para o Ryan. Mas pronto, acho que todos aqui concordamos que o Ryan Gold é um jogador muito talentoso. Não é muito escocês. Não. Também, isso mesmo- e a verdade é que não vai, Jogador de verdade. não joga Seleção? muito na seleção. Chegou a ter Muito tarde. Sim, Muito tarde. muito tarde. E- Muito tarde. Mas como é que isto se Eu se tenho explica? muita dificuldade em entender isso, mas provavelmente é cultural. Mas eu sinto que o Ian, de certa forma, considera que já não vale muito a pena ir à luta, ou que não valeu a pena ir à luta e Não. que agora muito menos vale. Não. Na tentativa Agora de mudar algo. Sim. Não, isto já não é a minha responsabilidade. Eu Pois. tenho a minha casa aí, eu gosto muito de estar em casa, porque quando eu estou com a minha família. Edimburgo é uma cidade que ainda é a nossa casa, até que não sei, comprar uma casa em Lisboa não é tão fácil também. agora não. Mas, ainda estamos nesse processo, mas não, o futebol escocês já não é a minha responsabilidade. E o Ian não se vê daqui a 20 anos a pegar no futebol escocês de raiz, desde as camadas jovens até à seleção principal, e a reorganizar o futebol todo?
Daqui 20 anos, se estou a fazer algo na Escócia, é estar perto da família. É divertir-se também, não é? Estar perto Claro da que sim. família, estar com a minha filha em qualquer projeto que ela tem. Já sei Sem que não projeta muito a longo prazo, mas interpreta o futebol como mais uma coisa. O que quero dizer é, gera vida de alguma forma com metas e períodos de pausa que também podem ser importantes, e há pouco disse isso, quase como uma espécie de autorreflexão. Eu acho que isso vai acontecer de uma forma natural, infelizmente ou felizmente, depende. E sendo assim, eu acredito que essa indústria vai obrigar o treinador a ter essa oportunidade, e por isso não penso muito nisso. Mas sim, eu tenho o objetivo também, como quero ajudar todos os jogadores a crescer e melhorar. Eu sei que eu também tenho que melhorar, eu quero crescer, como eu fiz 10 anos atrás e como eu vou fazer hoje, amanhã e 10 anos para frente, porque isso é algo contínuo. Mas vamos fazer no presente. E para um escocês, pouco escocês na forma de pensar, quais são as referências do Ian? Pode ser em idade mais jovem ou inclusive no presente. Quais são as suas referências futebolísticas para ter esse tipo de pensamento tão contra a cultura em relação ao ambiente em que cresceu? Talvez a única coisa relevante nesse sentido era... eu cresci no momento em que Sky Sports teve os direitos da Liga Espanhola e havia muitos jogos da Liga Espanhola, e eu desligava a televisão se era Falkirk contra Brechin para ver um Getafe Málaga, por exemplo, porque eu olhei para o jogo e pensei, eu acho que eu sei o que eles estão a tentar fazer, porque havia mais plano, havia mais é completamente diferente. Futebol mais racional. Dava para ver, ok, alguma ideia ali. Isso. Talvez, se vou ver este jogo, talvez consiga aprender alguma coisa, em vez de bum que pá, somos todos diferentes. Eu não digo que isso é melhor ou pior, é diferente, mas e cada pessoa tem o direito para tomar as decisões que eles querem. E tomei as minhas decisões. Eu sei que a resposta politicamente correta do Ian seria dizer Portugal, mas todos os campeonatos e contextos e países onde já trabalhou, qual é que gostou mais? Incluindo tudo. Em que sentido? Em sentido do tipo de futebol, da liga, do país, sei lá, das pessoas. Se estamos a fazer uma comparação da liga como uma competição, é o Premier League. Sim. Não há dúvidas. Mas eu admiro muito o futebol português e o jogador português, e quando nós estivemos no Premier League tivemos sempre jogadores portugueses, e não só tiveram como conseguiram catapultar alguns Exatamente. deles. Sim. E eu acho que o entendimento do jogo, a inteligência e a capacidade de juntar a qualidade técnica com essa inteligência e entendimento do jogo do futebol português é muito elevado. Bem, infelizmente, mas mesmo infelizmente não temos mais tempo. Verdade. Vamos ter que ficar por aqui. Ian, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui. Vocês. Esperemos que tenha gostado. E que regresse para nos contar a história dos laterais. A história dos No final da época. E temos algo combinado que é falar também um bocadinho de música. Sim. Muito obrigado, Ian. Continuação de boa época. Muito obrigado. Muito obrigado, Ian. Nós ficamos por aqui. Foi mais um episódio especial do No Princípio Era a Bola. A sonoplastia e edição é do Tomás Delfim. Muito obrigado e até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.